Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, trazendo agora duas questõezinhas junto com teoria para o cargo de cirurgião dentista, para o concurso da EBSER, tá? Então vem com a gente, não perde tempo e nós vamos falar um pouquinho da lesão endoperiodontal, a nova classificação da lesão endoperiodontal, beleza? Então antes da gente começar, já vou pedir para que você que está aí do outro lado, tá certo? Ó, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, gente, não custa nada, é de graça e por cima você ainda nos ajuda aqui, beleza? Então vamos lá, seguir com a gente. Vamos lá pessoal, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre as lesões endoperiodontais, tá certo? Mas eu quero falar agora para você, antes de a gente começar a entrar aqui nos conceitos, na definição, tá? Antes da nova classificação, pessoal, antes era muito mais complicado a gente fazer classificações das lesões endoperiodontais, tá? Visto que existia uma preocupação em saber onde iniciava o processo, tá certo? Se era no ligamento periodontal e evoluía para a polpa, ou vice-versa, tá? Hoje a gente não tem essa preocupação, a gente tem a preocupação em fazer a classificação e fazer o correto tratamento, tá? Então nessa condição, a nova classificação vai falar sobre isso, tá bom? Então lembrando que a nova classificação foi de 2017, tá? Então não esqueça desta data, tá bom? Então como definição, pessoal, a gente tem o que como lesão endoperiodontal? De acordo com o Herrera em 2017, tá? A gente tem como lesão endoperiodontal condição clínica que envolve ao mesmo tempo a polpa e o periodonto, podendo ocorrer de forma aguda ou crônica. Perceba que aqui não tem aquela preocupação que se existia no passado de saber aonde que se iniciava o processo, tá certo? E aí, pessoal, já vou trazer para você essa nova classificação das lesões endoperiodontais de acordo com a classificação de 2017, tá? Veja bem o que eu vou dizer agora, pessoal. Nós temos como classificação das lesões periodontais dois grandes grupos, tá certo? Lesão endoperiodontal com dano radicular, certo? E lesão periodontal sem dano radicular, tá? Professor, quando que eu tenho lesão endoperiodontal com dano radicular? Em três condições, tá certo, gente? Vamos lá. Fratura radicular é uma delas, reabsorção externa, tá? E perfuração iatrogênica, né? Como por exemplo lá no preparo cavitário, tá certo? No acesso, tá? Então pode acontecer essa perfuração iatrogênica e aí a gente nessas três condições nós temos aí a comunicação do tecido pulpar, tá certo, gente? Com o periodonto, tá? Agora nós vamos levar em consideração as lesões endoperiodontais sem dano radicular, tá? Então nessa condição aqui o que eu tenho, pessoal? Duas separações. E essa separação, tá certo, gente? É relevante a gente considerar se o paciente tem periodontite ou não, tá? Então lembre-se, lesão endoperiodontal sem dano radicular, aqui nós temos essa subdivisão, tá? Paciente com doença periodontal e paciente sem dano, sem alguma consequência de periodontite, de alguma outra doença periodontal, beleza? Então levemos isso aqui para as nossas questões, porque isso vai ser importante, tá? Então só para recapitular, serão classificados em dois grandes grupos, né? Lesão endoperiodontal com dano radicular e lesão endoperiodontal sem dano radicular, beleza? Vamos evoluindo, pessoal, que é importante a gente falar agora nessa lesão endoperiodontal sem dano radicular. Nesse caso, estou falando, né, de pacientes que possuem periodontite e que não possuem periodontite, tá? Ou alguma outra lesão, né, no periodonto, beleza? Então, pessoal, a lesão endoperiodontal nessa condição, tá? Foram divididos em 3 graus, tá certo? Então a gente tem o grau 1, grau 2 e grau 3, tá certo? O grau 1, gente, a gente tem uma bolsa periodontal estreita e profunda em uma superfície da raiz, tá certo? Então perceba, o que vai graduar, né, essa lesão endoperiodontal no caso do paciente tendo ou não periodontite, tá certo? Então veja só, pessoal, que eu tenho aqui o tamanho e a quantidade de sítios acometidos no paciente, tá? Então perceba, eu tenho aqui uma lesão endoperiodontal sem dano radicular, tá? Ó, no grau 1, com bolsa periodontal estreita e profunda.
em uma única superfície da raiz, tá? Grau 2, pessoal, o que vai diferenciar do grau 1? Eu vou ter agora não uma bolsa estreita, mas sim uma bolsa larga, tá certo? Continua profunda e em uma superfície da raiz. Perceba que no grau 1 e grau 2 eu tenho apenas uma única superfície envolvida, tá? O que vai diferenciar é que no grau 2 eu vou ter uma bolsa periodontal larga, beleza? No grau 3 eu tenho uma bolsa periodontal larga e profunda em duas ou mais superfícies da raiz, beleza? Tranquilo? Então, lesão endoperiodontal sem dano radicular com paciente com doença periodontal ou sem doença periodontal, nós temos aí a gradação, beleza? Grau 1, grau 2 e grau 3. Cada um possuindo as suas características de bolsa, tá certo? E a quantidade de sítios envolvidos, tá? Então não esqueça disso. Vamos agora para as características clínicas de uma lesão endoperiodontal, tá? Então basicamente nós temos bolsas periodontais profundas, como você acabou de ver na gradação, tá? Agora há pouco tempo, que alcançam ou se aproximam do ápice, associada a uma resposta negativa ou alterada aos testes de sensibilidade. Tá certo, gente? Informação muito importante, tá? Para que eu tenha uma lesão endoperiodontal, eu preciso ter um comprometimento da polpa, tá certo? Nesse caso, as respostas aos testes de sensibilidade pulpar vão estar alteradas, tá certo, gente? Ou dando uma resposta negativa. Beleza? Tranquilo, gente? Então vamos para as outras características secundárias que podem estar presentes, tá certo, gente? Nessa condição de lesão endoperiodontal, tá? Então o que a gente tem? Vamos lá, ó. Evidência de perda óssea radiográfica na região apical ou de furca, tá certo? Que pode apresentar, né? Dor espontânea à palpação e à percussão é um outro sintoma que o paciente pode apresentar. Exudato purulento, tá? Mobilidade dental, fístula e alteração de coloração na coroa do dente e ou gengiva, tá certo? Então são características que nem sempre estão presentes, mas também podem apresentar no paciente naquela condição que a gente estiver avaliando, tranquilo? Vamos agora, antes de a gente falar sobre as questões, responder as questões, eu já estava me esquecendo, tá certo, gente? Ó, aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês, tá certo? Deste nosso livro de questões exclusivo da banca IBFC, tá certo? Só vão ter questões da banca IBFC, tá? Então não perde tempo, você que vai fazer aí, que é cirurgião dentista, vai fazer esse concurso, né, para a banca IBFC. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E também nos comentários fixados, tá certo, gente? Não perde tempo, tá? Ó, são 180 questões específicos da banca IBFC, fechado? Mais uma vez, link na descrição e nos comentários fixados. Vamos para a nossa primeira questão. Olha só, gente, esqueçam aqui essas figuras que eu coloquei aqui a título de curiosidade para poder a gente discutir essa questão, tá? Mas vamos aqui, ó. Com relação às lesões endoperiodontais, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Um dos possíveis pontos de comunicação direta entre o periodonto e a polpa é via canal cavo interradicular. Exatamente, gente. Lembra lá nos dentes multirradiculares, nos molares principalmente, onde eu tenho um conduto, né, que fica entre as raízes. Olha só, esse danadinho aqui, ó, é o canal cavo interradicular, que comunica, né, a câmara pulpar, tá certo, com o ligamento periodontal, com o periodonto, tá? Então essa é sim uma das vias, tá certo, gente, de comunicação direta entre o periodonto e a polpa, tá? E nós temos outras, né, gente, como os canais acessórios, tá? Nós temos aí os próprios túbulos dentinários, tá certo? Como sendo aí zonas de comunicação entre o ligamento periodontal e a polpa, tá? Então essa afirmativa ela é verdadeira, tá bom? Então logo de cara a gente já elimina aqui, ó, alternativa B, tá certo? E já mantém, né, A, C, D e E, tá?
Vamos para a próxima afirmativa. O rastreio da fístula com cone de gutta-percha auxilia no diagnóstico diferencial dos casos em que se suspeita de lesão endoperiodontal. Sim, gente, tá? Inclusive, a gente usar aqui a gutta-percha, né? Ó, olha como você tá vendo aqui, tá? Ó, numa fístula, ajuda a gente a fazer, né, um diagnóstico diferencial. Observe que o cone de gutta-percha, ela penetra, né, na região aí onde está drenando, né, esse conteúdo purulento, e perceba que ele alcança uma dimensão, né, ó, até a região de ápice dentário. Se esse cone de gutta-percha ficasse retido, né, na região do periodonto, provavelmente estávamos diante de um abscesso periodontal, tá? Então não vamos esquecer dessa condição. É claro que nós temos outras condições aí para poder fazer o diagnóstico, como o teste de sensibilidade pulpar, tá? Mas essa afirmativa, ela é verdadeira. Agora, muita atenção a essa afirmação aqui que eu vou mostrar para você, tá certo? Então essa questão, ela foi traiçoeira e fez com que muita gente errasse essa afirmativa, tá? Vamos aqui nós, ó. A nova classificação das doenças periodontais propostas pela World Workshop de 2017 divide as lesões endodônticas em dois grupos, de acordo com a presença ou não de dano radicular. Com muita calma e paciência você vai analisar essa afirmativa. Tá certo? Vamos lá. Lembra lá comigo. A classificação das doenças periodontais, elas são divididas em dois grandes grupos. Eu tenho um grupo que eu vou ter dano radicular, onde eu vou ter as iatrogenias, as perfurações, né? Lá as reabsorções internas. E eu vou ter um outro grupo que eu não vou ter dano radicular, mas eu vou ter pacientes com periodontite e sem periodontite, tá certo? Então essa é a classificação, mas lembrando, tá certo? Lembrando que a classificação, gente, não é uma classificação de lesões endodônticas, é uma classificação de lesão endoperiodontal, tá certo? Então aqui o elaborador, ele foi sacana, tá certo? E levou muita gente para o saco por conta dessa questão aqui, tá? Então veja só como essa afirmativa, ela está falsa. A afirmação não são lesões endodônticas, mas sim lesões endoperiodontais, tá certo? E é por isso que a nossa alternativa correta é a C, tá certo? E não a alternativa E, tá? Aqui você tem duas opções, tá? Brigar com a banca, tá certo? E aqui foi o que grande parte dos candidatos fizeram e perderam recurso, tá? Porque elas consideraram essa afirmativa como sendo falsa, e aqui no caso não era endodôntica, mas ele queria dizer que essas lesões tinham uma nova classificação, mas eram lesões endoperiodontais. Bom, concorde ou não, né? Esse é o gabarito e esse é exatamente o ponto do erro da afirmativa segundo a banca, beleza? Então vamos para a próxima. Então fiquem atentos às afirmativas, tá certo, gente? Para vocês não vacilarem, tá? Vamos para a próxima, vamos lá. Aqui é um casinho clínico, né? Que ele vai mostrar pra gente algumas condições e características daquela lesão endoperiodontal. E vai pedir pra gente graduar, né? Vamos lá. Paciente jovem, sem comprometimento sistêmico, não tabagista e sem periodontite. Bom, vamos lá, sem periodontite. Ele já está dizendo para a gente que ele não tem periodontite, tá? Ao exame, apresenta um único sítio com profundidade de bolsa sondagem aumentada. Lembrando, um único sítio, tá certo? Quando ele fala um único sítio, opa, eu devo estar diante de uma lesão endoperiodontal de grau 1 ou grau 2. O que vai diferenciar um ou outro, né, é a extensão, né? Vamos lá. Sítio com profundidade bolsa a sondagem aumentada medindo 15 milímetros. Observa-se na região um defeito intraósseo estreito, tá certo? Atingindo o ápice radicular da raiz mesial, tá certo? O mesmo possui uma restauração extensa em resina, com imagem sugestiva de cárie e não responde aos testes de
vitalidade. Ou seja, gente, eu estou diante, né, de uma bolsa periodontal e estou diante de um dente necrosado, tá? Então aqui, pessoal, eu fico na dúvida entre o grau 1, né, o grau 1 e o grau 2, certo? E o grau 2. Lembrando que o grau 1 eu tenho uma bolsa periodontal profunda e estreita, certo? E estreita, tá? E no grau 2 eu tenho uma bolsa periodontal, tá certo, gente? Profunda e larga. Profunda e larga. Beleza? Como aqui nós temos, né, um único sítio afetado, tá certo, gente? Com uma profundidade de 15 milímetros, com defeito ósseo estreito, estamos diante de uma lesão endoperiodontal de grau 1, certo? De grau 1, nossa alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, chegou até aqui? Não esquece, tá certo? Ó, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e outra coisa, link do nosso livro de questões exclusivo da Banca IBFC para cirurgião dentista, aí o link tá na descrição e nos comentários fixados. Um abraço, foi bom estar com você e até a próxima. Tchau, tchau.